Você está vendo em Gênesis, né? É Jó. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Foi escrito antes de Gênesis por Moisés. Jó foi contemporâneo de Abraão, quando ele vivia nas terras de Midian, onde seu sogro era Jéter, o primeiro sacerdote. Moisés não conheceu Jó, mas a descrição oral, passando de geração em geração, Moisés escreveu o livro de Jó, e depois dos 40 anos que Moisés ficou no deserto, ele escreveu o livro de Gênesis. Então o livro mais antigo da Bíblia é Jó, 42. Vamos lá. Glória a Deus. 42, 2. Ah, não. Meu irmãozinho está mais rápido que eu. Irmãos, preste atenção, tá? Para a sua vida mudar, preste atenção. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedidos. Glória a Deus. Vou ler de novo. Bem sei que tudo podes, e nenhum de seus propósitos pode ser impedido. Glória a Deus. Glória a Deus. Fechei minha Bíblia. Senhor Deus, eu te exalto, eu te glorifico, Pai. Fala conosco. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos para que a nossa vida seja mudada. Glória a Deus. Irmãos, coloca de novo lá, capítulo 42, versículo 2 de Jó. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Existe uma outra versão que diz assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus desígnios pode ser impedido. Existe ainda uma outra versão que diz assim: eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Mas a versão mais arcaica e a mais correta é: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus. A primeira vez que eu li esse versículo, eu pedi uma mensagem para Deus, já faz alguns anos, falando dos pensamentos de Deus. Olha para mim, por favor. Irmãos, acredite se você quiser. Viu, Renato? Um dia eu já fui criança. Você acredita ou não, um dia eu já fui criança. Deixa eu tomar uma água. Eu aprendi na voz serena da minha mãe. Quando eu era criança, estava na fase de inocência, que Deus era um ser vestido de branco, de barba branca, cabelo branco, sentado num trono branco. Esse era o Deus que eu aprendi, a minha mãe me ensinou. Mas era fase de inocência. Se colocasse uma roupa vermelha, Deus para mim era Papai Noel. E eu acho que toda criança pensa isso. Mas quando eu saí da fase da inocência e passei para a fase da consciência, a idade do Pedrão, assim mais ou menos, de 10 anos para cima, eu conheci um Deus duro, o Deus da religião. O Deus da religião é um Deus duro. Quantas vezes eu ouvi dizendo assim: olha, cuidado com Deus, não faça isso, que Deus vai virar as costas. E a mesma voz doce da minha mãe, que me ensinou o Deus quando eu era lá inocente, me ensinou na fase da consciência, não com uma voz doce, mas com uma voz áspera, dizendo assim: não faça isso, que Deus castiga. Quem já ouviu isso?
às vezes até da manhã. O Deus da religião é um Deus pequeno, implacável, duro, sanguinário. É um Deus que o religioso aponta o dedo e fala: você vai para o inferno. Mas um dia eu conheci um Deus que Jesus Cristo me apresentou. O Deus que Jesus Cristo me apresentou é um Deus amoroso, longânimo. É um Deus bom. É um Deus que é daltônico. Ele não vê cores. Para ele, o preto, o branco, o azul, o amarelo, ele ama de todo jeito. É um Deus que não é interesseiro. Ele não está olhando na sua carteira se você tem dólar ou tem uma moeda de real. É esse Deus que Jesus Cristo me apresentou. É um Deus que não olha a tua casa se você mora num barraco ou numa mansão. E esse Deus é tão grande que é um Deus que, já daqui a pouco eu vou mais pregar, segura aí. É um Deus que não tem passado, não tem presente e não tem futuro, porque para ele tudo é a mesma coisa. É um Deus que para ele não tem altura, não tem profundidade. A Bíblia diz que a cabeça e ele está assentado no trono no céu, mas os pés tocam na terra. É um Deus que não conhece distância, Alessandra. Para ele não tem perto e não tem longe. Ele está aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, mas ele pode estar em uma assembleia, numa Deus de Amor, no Brasil para Cristo, na Universal. A qualquer lugar que esteja alguém adorando e falando do nome dele, ele está lá. O Deus que Jesus Cristo me apresentou é um Deus que a Bíblia diz que com uma mão ele pega todas as águas do mar e de todos os oceanos, e na outra mão ele carrega um bebê recém-nascido, e para ele o peso dos dois é a mesma coisa. O nome de Deus na Bíblia, presta bem atenção para você aprender. O nome de Deus na Bíblia são vários. É chamado de eterno, de Jeová, de divino, de Senhor, de eu sou. Mas o nome que eu mais gosto, de Deus na Bíblia, daqui a pouco eu começo a pegar. Só estou colocando uma introdução, ele vai me pedir para ele subir. Eu só estou colocando uma introdução para você entender qual é o Deus que está aqui nessa noite. O nome que eu mais gosto, ele é chamado de divino, eterno, Jeová, eu sou, Senhor, mas ele tem sobrenome, que são 72 sobrenomes na Bíblia, mas o que eu mais gosto é mistério dos mistérios. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Me explique como você entra numa cova de leão e sobrevive. Pela manhã ainda dá um grito, rei, para sempre vive. Tente, se você puder, me dê uma explicação. Você me explique como uma chave de madeira consegue abrir o mar, e milhares de pessoas a pé enxuto atravessar. Estude esse fenômeno, se puder, me dê uma explicação. Você me explique como é que 13 voltas e um grito coloca tudo no chão. Só precisa de bomba depois do grito se ouve a implosão. É difícil imaginar esse desafio, é muito sério. Você me explique como é que um jovem entra numa fornalha
Nunca porque quando sem cair a uma cola, mas o professor seja professor. Deve haver algum lugar para isso, uma explicação. Eu sei aleluia, como Cristo desce para morrer por mim. Não sabendo que eu era todo cheio de defeito assim. Aquela morte lá no coração que tem uma explicação. Explica aí, você me explique. Como é que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo? E com gemidos intercede por nós, inspira nosso canto. E ainda derrama nessa igreja uma cachoeira de unção. Quero ouvir. Mistério. Quero ouvir. Isso. A coisa de Deus não tem explicação. São mistérios. Quero ouvir. É mistério. E quem tentar compreender morre sem entender o que é um mistério. Escuta! É para você. Como foi naquele tempo que aquele livramento aconteceu? Lembra? Foi um perfil por muito pouco que você não morreu. Quando pensaram que você tinha morrido, Deus não colocou de pé. Você me explique. Na verdade, aquele pedacinho de hino que você canta dentro do teu lar. E quantas vezes não sabe a letra, mas não deixa de cantar. E através do teu louvor, Deus vai aumentando a tua fé. Ainda é mistério o que Deus vai fazer na tua história. E quando isso não sabia, aproveita a campanha da vitória. Pois hoje Ele abraça a tua alma e o teu coração. É mistério. As coisas de Deus não têm explicação, são mistério. É mistério. E quem tentar compreender morre sem entender o que é mistério. Escuta. É mistério que Deus vai fazer. É mistério, você vai vencer. É mistério, por isso não faça a pergunta. Deus sabe o que está fazendo. É mistério como Ele vai agir. É mistério como Ele está aqui. Quem tentar compreender você vai vencer. Vai ficar sem entender, fazendo perguntas a Deus, mas Deus não vai responder na tua vida de trabalho com mistério. Começa a pregar agora. Coloca o versículo também lá, 42:2. Parabéns, viu? Eu venho sempre pedir os povos. Se eu terminasse aqui já estava bom, né? Deus já falou com muita gente. Eu venho sempre pedir os povos e que nenhum dos seus pensamentos, que é a forma arcaica mais correta é da tradução, pode ser impedido. Eu quero falar nessa noite sobre o pensamento de Deus. Eu falei um pouco da grandeza.
que para ele não tem passado, futuro nem presente. Falei da profundidade, da altura, do peso, da medida, da onisciência, que ele sabe todas as coisas, da onipotência, que ele tem todo o poder. Aleluia! Glória a Deus. Mas eu quero falar dos pensamentos. Glória a Deus. Irmãos, os pensamentos do homem é puxadinho. Sabe o que é puxadinho? O camarada casa, tem um filho ou a filha cresce, e um dia a filha aparece lá com a barriga, engravidou. O pai fala assim: olha, vai casar, não tem problema, nós vamos fazer um puxadinho, vamos fazer um cômodo na laje, né? Não é assim? Fazer um cômodo na laje. Daí o filho começa a namorar, arruma uma outra namorada, e começa a namorar, engravida a menina, não tem problema, vamos casar. Vamos fazer um puxadinho em cima da outra laje. Puxadinho é isso aí. Vai fazer uma laje aqui, outra laje aqui. Transforma no World Trade Center, o maior edifício de Nova York. Ou Luiz, um Patriani. Deus não faz puxadinho. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Quando Deus fez os céus e a terra, e é isso que eu quero pregar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: e criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja luz. Quando diz Deus haja luz, ninguém sabia que era luz. Não tinha universo. Luz é coisa que nós conhecemos, irmãos. Luz é coisa que nós conhecemos. Por exemplo, trevas, não existe trevas. O que existe é a ausência de luz. Se acabar a energia tão bonita, nós ficamos nas trevas. Então não existe trevas, só existe ausência de luz. E quando Deus disse haja luz, estava aqui primeiro. Ó. E quando ele falou haja, ó, a boca, haja. Saindo daqui veio aquele haja. Deus pensou primeiro para depois falar. Quem fala primeiro para depois pensar é Deus. Deus falou haja. E a Bíblia diz que houve luz. No primeiro dia, que são 1000 anos. No segundo dia, a Bíblia diz haja expansão ou separação da terra e das águas. Presta bem atenção. Deus faz aqui, ó, coisas de cima primeiro. Sempre é coisa de cima. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então, ó, haja luz, coisas de cima. Haja separação de terra. Segundo dia, haja luz. Segundo dia, coisa de baixo. Terceiro dia, coisa de cima. Quarto dia, coisa de baixo. Quinto dia, coisa de cima. Sexto dia, coisa de baixo. A terra estava como uma gangorra. Assim, ó. Glória a Deus. Uma gangorra. E tudo isso que Deus fez, luminares no céu, separação de água, Deus fez através da tua palavra. Haja, 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 haja. Mas no sexto dia Deus fez diferente. Deus queria dar um equilíbrio na terra e no céu. E Deus precisava fazer para ele um ser que pode morar aqui na terra e um dia pode morar no céu. Então a Bíblia diz que nós somos o Keter, ou seja, Keter em hebraico quer dizer coroa, a coroa da criação. E quando Deus vem para fazer o homem, olha, o homem não deve ao seu lado, veja, foi Deus que fez. Tá? Ele não fala acha, ele chama o Espírito Santo e o Filho, está no plural, e diz assim: façamos o homem segundo a nossa imagem.
Só que qual era o material? Era o material que tinha na terra. Então Deus usou os 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Vocês viram aquele desenho de super amigos? Tinha os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Vamos lá: terra, água, ar e fogo. Nunca mais eu vou esquecer isso daí. A Bíblia diz que Deus pega do pó da terra, esse pó sai quando você bate o pé aí, o pó da terra, que é a terra, e joga água. Irmão, o nosso corpo, entenda uma coisa, é o único receptáculo no universo que tem água, tem terra, tem ar e tem fogo. Você sabia? Esse aqui é um receptáculo, né? Se eu pegar um punhadinho de terra e jogar aqui, a terra vai dissolver, não vai? Mas se eu pegar um balde de terra, o que vai acontecer? A água vai sumir. Por quê? Eles não comungam entre si. Se eu pegar aqui esse copo de água, um canudinho ali, assoprar, vai sair uma bolinha, a bolinha vai sair. Mas se eu chegar com um maçarico aqui, o que vai acontecer? O maçarico é um compressor. O que vai acontecer? A água vai sair. E se eu chegar com um palitinho de fósforo, apaga. E se eu chegar com um maçarico? Vai evaporar, vai sair água. Então nós somos o único receptáculo que tem terra, fogo, água e ar. E Deus pega a água e o pó da terra e começa a fazer, presta bem atenção, um boneco de barro de terra. Glória a Deus. Deus não fez o homem deitado. Glória a Deus. E ele pega e começa a montar aquele boneco. Primeiro pelos pés e depois os ossos. Desde o maior osso que é esse aqui, ó, o fêmur, até 2 ossículos pequenos que nós temos dentro do ouvido, chama-se bigorna e martelo. Todos os ossos com precisão. E vai montando aquele esqueleto de pé. Daqui a pouco eu vou explicar porque o esqueleto é de pé. Esqueleto de pé. Todos os ossos. Na mais perfeita, deixa eu ver o caderno para você desenhar. Não vai sair uma orelha maior, não vai sair um olho pequeno, mas não veja perfeito. Ele faz todos os ossos, cabeças, membros. Depois, como ele pizzanou, ele pega uma massa fininha de barro, enrola, e daqui, desse lugar chamado tendão de Aquiles, ele gruda aqui aquela massa e vem enrolando. Pelo corpo todo. Isso aí são os nervos das articulações. Por quê? Porque o osso sozinho não para o pé. Os nervos, esse é Ezequiel, não, Ezequiel 37. Os nervos fazem o corpo ficar de pé. Então agora, o corpo do homem, ele é um emaranhado de nervos, tudo feito de barro e ossos. Depois disso, eles esticam mais aquele lado e vai colocando as veias, as artérias, os vasos, aqueles vasinhos que a mulherada tem aqui e não gosta, tudo aquilo lá, Deus vai fazendo. Deus começa a fazer com os cabelos, sem chapinha, faz os cabelos, tudo de barro e tudo de pé. O homem de pé. Porque o pastor chegou a conclusão, porque a Bíblia diz que Deus plantou o homem no Éden. O homem foi plantado. A Bíblia diz que as raízes da árvore da vida do Éden, ela tinha 10 raízes. Como se fosse o dedo dos nossos pés. Então nós fomos enterrados. E agora ele foi enterrado. Por que o homem foi plantado e foi de pé? Porque Einstein dizia que o homem veio de uma evolução e o homem era arcado, foi levantando. Em Êxodo 20, a Bíblia diz assim: uma ordem dos mandamentos: não adorará outros deuses e não se prostrará a outro Deus. O homem não foi feito para ficar prostrado.
Todo homem que se presta é um idólatra. Se presta a doença é idólatra. Se presta o homem é idólatra. Se presta a marido é idólatra. Se presta a mulher é idólatra. O homem não nasceu para ser prostrado. Sabe por quê? Quem nasceu para ser prostrado é bicho. Bicho que anda atado. E o homem idólatra, quando chegar no céu, ele vai falar que você não entra porque você prostrou e aqui na realidade é bicho. Então eu fico de pé. Eu estou sentindo a presença de Deus. E de repente Deus vem com uma outra massa e começa. Você quer perder? Tem que recortar. Uma massinha mais fina, viu, Marinho? E rebota. Faz a carne, a derme, a epiderme, a pele. E agora nós temos ali um boneco de barro, feito de terra e de água. Mas tem mais os dois elementos. Aleluia! Glória a Deus! Eu imagino o anjo falando assim, olha, na hora que estava só o esqueleto, o que será que ele está fazendo? Aleluia! Que coisa feia, que coisa mais esquisita. Mas depois que Deus dá o acabamento e aquele bonecão lá de barro, tá bom. E o anjo falou, mas não é que a cara dele, Glória a Deus! não é que a imagem e semelhança dele? E agora vem Deus e faz assim, ó, na frente do boneco, na boca do boneco. E quando aquele boneco ele sabe aquele assunto, ele faz assim. Os olhos se abrem. Irmão, o que era água vira sangue. Não, Deus. O que era barro vira carne. O homem entrou para junto com o fogo. O que era ar vira oxigênio. E o fogo vai para o fogo. Que o nosso fogo é uma fonte de energia, uma fonte de uma lâmpada como essa. Tem faísca de energia. Deus fez aquele homem. Agora aquele homem que estava enterrado na terra do homem, ele vai puxar o pé. E puxa outro pé. E sai caminhando na presença de Deus. Você quer que eu prove para você que o homem está enterrado? Aqui. Glória a Deus! Quer que eu prove para você? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Porque no reino de Deus, nós somos como árvores. Glória a Deus! Aleluia! Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, não ter fruto, não tinha fruto, ele amaldiçoa a figueira, as pessoas perguntam por que amaldiçoa? Ele falou, porque a árvore que não dá fruto é jogada no fogo para ser queimada. Estava falando de árvore? Estava falando de homem. O salmista diz que o justo florescerá como uma palmeira. Está falando de palmeira? Está falando de homem. Aleluia! A Bíblia diz que aquele homem sensato como a árvore plantada junto com a videira. Está falando de árvore? Está falando de homem. Glória a Deus! Jesus curou o cego, passou o dedo no olho dele, pôs a mão e falou, o que você está vendo? Ele falou, eu estou vendo homem como árvores. Jesus errou? Não. É que na empolgação lá, Jesus, quando colocou a mão, Jesus colocou tanto poder que amassou os olhos espirituais dele. E ele viu o homem como árvore. Jesus chamou ele e falou, vem aqui, vem aqui. Agora ele não está lá. E Deus fez o homem de pé. E aquele homem começa a caminhar no Éden. Mas eu quero falar algo que Deus fez no meu corpo, no teu corpo.
Que é isso aqui, ó. O ponto de conexão. Por isso que eu quero que tanto, eu sei que dá todo mundo correndo, assim, a mensagem está boa, eu sei disso. Por isso que eu quero que todo mundo preste atenção. Isso aqui é o ponto de conexão de Deus com o homem. Nós somos os únicos seres com capacidade de criar, assim como Deus criou. De inventar, assim como Deus inventou. Mas também de destruir. Nenhum animal tem essa capacidade. Eu quero contar uma história para você, para mim terminar de pregar. Deus me ensinou algo, irmãos. Por isso que tem esse tipo de pregação. Deus me ensinou a pegar uma coisa grande, compactar um versículo, compactar, deixar desse tamanho e colocar aqui dentro da minha cabeça. Eu faço os meus esboços, mas eu só faço porque a neurociência nos ensina que quando nós escrevemos com a nossa caligrafia, a gente aprende e guarda melhor. Glória a Deus, aleluia. Eu sou pastor há muito tempo, mas eu gosto muito de estudar. E na Idade Média, apareceu um homem chamado Michelangelo, em Firenze, na Itália. Não é o Michelangelo da Tartaruga Ninja. Michelangelo era um artista plástico. Ele fazia esculturas e também pintava. Capela Sistina de Roma ele pintou. A criação do universo e a volta de Jesus. Mas Michelangelo, ele tinha um apelido por tanta sabedoria que esse homem tinha. O apelido dele era El Divo, em italiano, que quer dizer para nós divino. El Divo ele pegava qualquer pedra e transformava numa obra de arte. Uma das obras de arte mais famosas, põe lá para mim, pastora, do El Divo é Pietà. A pastora vai pôr para mim lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não entrou? Entrou? É? Entrou. Essa obra chama de Pietà. Essa obra foi feita em 1501 pelo pintor Michelangelo. Olha bem o detalhe, porque na fotografia não aparecem muitos detalhes. Mas essa obra foi feita na talhadeira, no mármore. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo não é bonito na madeira. Todo mundo sabe que se o mármore você bater errado, ele racha e lasca. Pietà está no túmulo do Papa Júlio II, em cima. Essa imagem representa Maria carregando Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque ele vivou. Michelangelo, o divino, ele fez essa obra em 6 meses. Você foi para a Itália, não foi? Você chegou a ver essa obra? Em Brasília. Em Brasília tem uma réplica. Tem uma réplica. Mas parece que é de Brasília é de resina, é uma cópia. Essa aí é de mármore. A segunda maior obra de Michelangelo, você vai entender porque eu estou te ensinando isso. É essa que a pastora vai colocar. Chama-se Davi. Não foi? Está carregando?
Nada? Foi? É uma pena, né? Pedir para testar onde foi, né? Essa é Davi. Pode ver que ele está novo, foi colocado uma tarjeta ali. Essa obra tem 533 centímetros. O Marquinhos, que é bom de cabeça, sabe que é 5,5 metros. Essa obra foi feita em 1504. O Brasil ainda é bem. E ele vivo, Michelangelo. Um dia eu estava passando por uma pedreira. E ele viu uma pedra muito grande junto com o seu auxiliar. E Michelangelo, uma pedreira de mármore, falou: eu quero aquela pedra. 5 metros, acho que é essa altura, né, Marquinhos? Da igreja, mais ou menos? Eu quero aquela pedra. E o auxiliar disse: você está lendo essa pedra? Não, eu quero essa pedra. Por que você vai querer uma pedra desse? E ele vivo, o Michelangelo falou: você está vendo a pedra? Eu estou vendo uma obra de arte. Para carregar a pedra até o ateliê de Michelangelo demorou 2 meses. E quando ele chega no ateliê, ele cobre a pedra com um grande pano, porque ele não queria que ninguém visse. O que o divino vai fazer na tua vida não precisa ninguém ver. Glória a Deus. E quando todos iam embora, pastor, ele tirava o pano e com uma taiadeira ele começa a bater no ponto certo. Deus colocou a batida certa na cabeça dele. Glória a Deus. Pelos pés. Glória a Deus. Você estava aqui no começo da mensagem? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você estava aqui no começo da mensagem? E Deus começa a esculpir a grande obra, ou melhor, Michelangelo começa a esculpir a grande obra, a maior obra de arte de todos os tempos. Pode colocar a imagem da mão dele. Quando chegava gente, Michelangelo escondia de novo, porque ele não queria mostrar para ninguém a grande obra que ele estava fazendo. Não é essa, pastor, a mão. Essa é a mão de Davi, feita de mármore. Veja os detalhes das veias. Glória a Deus. E das unhas. Escultores até hoje tentaram fazer de novo no mármore. Uma época não nasceu homem mais que fizesse isso. Essa é a mão. O corpo inteiro, se você for ver, os músculos na perfeição. Mas quando chegava pessoas, ele cobria. E ele levou 2 anos para esculpir até o joelho. Ou você acha que o divino vai trabalhar assim na tua vida? Não estou falando de Michelangelo, estou falando do Divino Espírito Santo. E quando começou a passar de 1 metro, 2 metros, Michelangelo inventou um negócio que vocês usam até agora: o andaime. Pessoas diziam para ele: por que tu vai pôr andaime? Deita a estátua. Ele dizia: eu tenho que fazer de pé. Glória a Deus. Você estava aqui no começo da mensagem? E quando ele começa no andaime, batendo com precisão,
aquele dom que Deus tinha dado para ele. Um dia ele estava na cabeça e chegou alguém e não deu para ele esconder. E quando chega alguém e fala: nossa, que coisa maravilhosa! Ele falou: não está pronto ainda. Meu Deus, eu preciso fazer os detalhes. Tem detalhes do cabelo, detalhes na orelha, detalhes na... Eu preciso fazer detalhes. Irmão, eu estou contando essa história para você, porque Deus ainda não terminou a obra na tua vida. Ele te escondeu porque ainda tem detalhes chegando. Eu vou fazer os detalhes. Passados 5 anos, Michelangelo arrancou o pano. Dizem que tinha um escultor inimigo. Põe lá Davi de novo, pastor. Que olhou a estátua e falou: olha, não é essa estátua aí. Olhou a estátua e disse: ficou bonito, mas não gostei do nariz. Ele falou: não gostou? Não. Ele montou um andaime, pegou um punhado de pó de mármore, foi lá no nariz e começou a bater, e aquele soltava o pó. Soltava o pó. Quando ele desceu, ele falou: ficou bom? Ele nem bateu nada. O cara falou: agora ficou legal. Irmãos, não liguem que os inimigos falem de você. Deus fez você do jeitinho que você é, da maneira que você é. Você é a obra-prima de Deus. Só uma pedra, mas Deus falou: não, eu vou levar para o meu ateliê, eu vou levar para a igreja, lá eu vou transformar numa obra de arte. Mas as pessoas diziam: vai dar trabalho, vai ser muitos dias, não tem problema nenhum, eu quero levar no meu ateliê, lá eu vou esculpir, lá eu vou guardar, lá eu vou esconder, e na hora que tiver pronto eu vou levar para todo o livro inteiro, saber que eu sou o escultor da vida dela. Uma pedra bruta. Mas o divino, o divino companheiro. Nesta noite ele está moldando. Sua vida não vai ser mais da maneira que você entrou. Fique sabendo que tem um Deus que te esconde. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Repete comigo: divino, eis-me aqui. Você quer ser esculpido? Dói. Esculpir dói. Tira pedaço. Mas fica lindo depois. Vai lá. Fala assim: divino, eis-me aqui. Divino.
Sua presença sinto logo